Então vamos falar um pouquinho da progressão aritmética. Em uma progressão aritmética, cada termo será encontrado pela soma ou subtração do número pela regularidade que vimos anteriormente. Então, se a gente for pensar lá naquela primeira progressão, 2, 4, 6, 8, 10, é uma progressão aritmética, porque a gente está somando sempre 2, então é uma soma de 2. Só que aqui nós temos essa regularidade, que nós estamos somando sempre 2, por exemplo. Só que essa regularidade na progressão, ela é chamada de razão. Uma razão de uma progressão nada mais é que esse valor que está aumentando ou está diminuindo, sempre com a mesma regularidade. Então, a regularidade na progressão aritmética é chamada de razão e representada algebricamente pela letra R. Então, toda vez que a gente vê esse R minúsculo aí, significa a razão ou a regularidade da progressão aritmética. Então, vamos ver aqui algumas PAs. Aquela primeira, que a gente já viu bastante, já conhece ela já de cor e salteado, 2, 4, 6, 8, 10, 12. A gente pode chegar a algumas conclusões aqui. Que o termo A1 é o 2. A gente pode dizer que o termo A4, o quarto termo, é o 8. O termo A6 é o 12. E aqui quanto é a razão? O que está acontecendo de um termo para o outro sempre, que é a regularidade? A razão aqui é 2. Sempre está aumentando em 2. Tá? Então isso tem que ficar bem claro que quando a gente for fazer os exercícios, a gente vai precisar encontrar alguns termos, vai precisar encontrar a razão. Então para isso precisa ficar bem clara essa introdução. Outra progressão. 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15. Será que é uma progressão aritmética? Será que está tendo uma mesma regularidade que é a razão? Quanto será essa razão? Primeiro a gente pode identificar alguns termos aqui, ó. Termo A1 é o 33, termo A4, o 24, primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. Termo A6 é o 18. E a razão? E a regularidade? Quanto que é? Encontraram? Qual que vai ser o próximo termo aqui? O termo A8. Conseguiram encontrar? A regularidade aqui nesse caso é menos 3, certo? Por quê? Porque está diminuindo sempre em 3, ó. 33 menos 3, 30, menos 3, menos 3, menos 3, ok? Então, enquanto essa primeira PA, a razão era positiva, essa outra, a razão é negativa. Consequentemente, a gente pode concluir que essa primeira PA é uma PA crescente, porque ela está aumentando porque a razão é positiva. Essa segunda PA é uma PA decrescente, ela está diminuindo porque essa razão é negativa, ok? Vamos agora fazer a comparação dessa progressão aritmética agora com a progressão geométrica. Qual é a diferença da geométrica? Aqui está a definição. Em uma progressão geométrica, cada termo será encontrado pela multiplicação ou divisão do número pela regularidade que vimos anteriormente. Ou seja, na PA, cada termo é encontrado por meio da adição ou subtração. Na PG, cada termo é encontrado pela multiplicação ou divisão. E lógico que vai ter a regularidade também.
Só que essa regularidade na PG é chamada de quociente e representado pela letra Q. Por que quociente? Quociente é o resultado de uma divisão. Então, como na PG esse termo pode ser encontrado pela divisão, nós chamamos aqui a regularidade de quociente, ok? Então, vejamos aqui alguns exemplos de PGs. A primeira, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Qual será o próximo? Pensem aí. Enquanto vocês pensam, a gente pode definir aqui algumas coisas já. Ó. O termo A1 é o 2, o termo A4 é o 16, o termo A6 é o 64. Já sabem qual é o termo A7? Eu acho que é 128. Foi isso que pensaram? Por que é 128? Porque o quociente aqui é 2. O que está acontecendo? Está sendo sempre o dobro do número anterior. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32 e assim consecutivamente. É uma progressão geométrica, porque está sendo multiplicado, diferente lá da PA, que era a adição ou subtração. Outra progressão geométrica. Caramba, que complicado essa aqui. Essa aqui tem fração, ó. Por que está aparecendo fração aqui? Vamos dar uma observada nela, ó. 2.220, 2 décimos, 2 centésimos, 2 milésimos e ela segue. Qual vai ser o que aqui, a regularidade, hein? Qual vai ser esse quociente? Essa razão que? Primeiro, A1, 2.000. A4, 2. A6, 2 centésimos. O que está acontecendo daqui para cá? Está diminuindo. Mas como é uma PG, não é subtração, é uma divisão. Ou pode ser também uma multiplicação por um número fracionário. A gente já viu anteriormente isso, tá? Como que eu posso encontrar a razão Q aqui nesse caso, hein? Eu posso pegar um termo posterior, no caso 200, e dividir pelo anterior. Ou qualquer um deles, na verdade. Pegar o 2 e dividir por 20. Eu encontro a razão Q aqui. Essa razão vai ser 1 décimo. Então, 2.000 multiplicado por 1 décimo dá 200. Multiplicado por 1 décimo dá 20. Multiplicado por 1 décimo dá 2 décimos. E assim consecutivamente. Tá ok? Então, para encontrar a razão Q de uma PG, eu posso pegar um termo e dividir o anterior. Ó, aqui acontece a mesma coisa. Ó. 4 dividido por 2, eu tenho a razão Q2. 16 dividido por 8, eu tenho a razão Q2. Ok? E aqui a gente também pode concluir que essa primeira PG, ela é crescente, pois os valores estão aumentando. Essa segunda PG, consecutivamente, ela é decrescente, porque os valores estão diminuindo. Tá? Eu posso ter também até PGs constantes com o mesmo valor também. Tá? Esses exemplos vão aparecer mais para frente. Ok? Bem, aqui nós finalizamos a aula de hoje. Vocês retomem aí alguma dúvida que vocês possam ter ainda sobre sequências numéricas, sobre progressões aritméticas e sobre progressões geométricas, pois na próxima aula nós vamos continuar esse assunto. Qual vai ser o conteúdo da próxima aula? Como encontrar, por exemplo, um termo que é bem distante
da localização ali na PG ou na PA. Então eu quero encontrar, por exemplo, o termo A55 dessa PG. Para eu não precisar fazer de um em um, eu tenho uma forma mais prática, utilizando uma fórmula, tá? Bem, mas isso vamos deixar aí para a próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido. Aquilo que vocês tiverem dúvida, retomem. E eu vou colocar alguns exercícios e vou dizer como é que vocês vão executá-los e me entregar, porque nós precisamos ter avaliação, porque logo o bimestre termina. Precisamos ter notas também, ok? Fiquem com Deus, fiquem em casa, só saiam se extremamente necessário, que o negócio não está fácil não, gente. Falou, abração para todos.